tarde, eu me chamo Aline Guimarães, Biana Alencar. E hoje a gente está entrevistando o professor Danilo e a aluna Natália Alcântara, que vai explicar para nós o projeto dela. Boa tarde, meu nome é Natália Alcântara, eu escrevi esse projeto voltado para a entomologia forense, e esse trabalho ele estuda principalmente o processo de esqueletização realizado por Demestes, que é um inseto necrófago que faz esse processo de esqueletização para a obtenção de material osteológico que será utilizado nas aulas de biologia do campus Araguatins. Agora a gente vai estar fazendo algumas perguntas para o professor Danilo, que é especialista na área, e a gente vai começar com qual a importância dos materiais osteológicos para as suas aulas. Olá, é um prazer contribuir para esse momento com vocês. Bom, os estudos osteológicos dentro do contexto dos metazoários, eles vêm como uma contribuição na participação prática no processo de ensino-aprendizagem dos discentes, tá? Então, essa questão de fossilização, esse processo de construção de ossos para estudos científicos, vem contribuindo de maneira muito efetiva nessa questão que vincula-se principalmente estudos morfoanatômicos dos insetos ou processos de fossilização por eles. Professor, você acha importante esse tipo de estudo? Sim, é um estudo que agrega, não só baseado no processo de ensino-aprendizagem, mas que também, como assim os paleontólogos, tá, vem através de novas descobertas, novas informações geográficas, geológicas e também em contextos evolutivos. O senhor já tinha ouvido falar desse tipo de esqueletização e, se sim, qual o senhor acha mais ou menos trabalhoso? Esse com a utilização de insetos ou convencional? Sim, eu já tinha lido algo a respeito e cheguei a ter algumas percepções laboratoriais dentro desse processo. Contudo, atualmente há poucas informações na literatura científica que descreve de maneira efetiva como que esse processo ele ocorre. Em relação a questões de facilidade, eu acredito que o custo-benefício do processo realizado pelos insetos, ele é bem menos oneroso, tá? Em relação ao processo que conhecemos realizado de maneira laboratorial, onde depende de alguns compostos para que ao final você tenha o mesmo resultado. Certo, muito obrigada. Agora o professor ele vai fazer um questionamento à nossa autora sobre o assunto envolvido no artigo. Natália, de acordo com a literatura científica em relação a esse processo de fossilização ocasionado pelos insetos, sabe-se que há poucos indícios e informações descritas. A pergunta que eu gostaria, como autora do projeto, discutir com você, ou até mesmo ser informado, a possibilidade da criação em massa desses indivíduos em laboratório para acelerar o processo de fossilização? Bom, o que acontece? Realmente é muito escasso, não só no Brasil como no mundo todo, é muito escasso informações sobre esse tipo de esqueletização, mas por conta da demora para a obtenção de resultados, né? Então, para a aceleração da obtenção desse resultado, a produção em massa é possível sim, e, inclusive a produção da colônia depende muito das características e das exigências dessa espécie. No caso dessa espécie, principalmente a umidade e a temperatura dentro do local onde vai ser produzido em massa, né? E o local onde ele é produzido é conhecido como demerstário, onde vai ter todas as exigências deles, por exemplo, de 70% a 90% de umidade é necessário para produzir esse tipo de inseto.
E outro fator que a gente pode, usar como acelerador de obtenção de resultados é também a utilização de álcool e formol. A gente fez um experimento, utilizamos em um dos peixes que foi obtido o material histológico, utilizamos somente o uso de álcool. E em outro experimento a gente utilizou álcool misturado com formol. E essa segunda substância demonstrou mais agilidade no processo de esqueletização. Natália, a partir do que você comentou, me surgiu mais uma dúvida. O tempo em que esse processo inicia-se e conclui-se tem uma ideia em função de dias ou não? Bom, o animal que a gente utilizou foi um animal que foi abatido para o consumo da população araguatinense, mas como a gente fez a utilização desse peixe que já foi abatido, fizemos a retirada da maior parte do tecido que possuía uma grande quantidade de umidade, que é uma coisa que os insetos dessa espécie não são muito adeptos à umidade. Então, com a grande retirada dessa massa que retém tanta umidade, né, o tempo de esqueletização durou em média 1 mês e um pouquinho. O que depende também do uso do álcool e do formol. A estrutura que tinha álcool e formol terminou muito mais rápido do que a outra que utilizava somente o álcool. Então, por volta de 29 dias, a estrutura com álcool e formol já tinha sido totalmente esqueletizada. E se a gente não tivesse feito a retirada desse esqueleto da colônia de besouros, eles tinham até comido toda a estrutura, né? Tipo, se alimentado daquela estrutura óssea por completo. Então, é importante ficar verificando se já ocorreu todo o processo de esqueletização e, se sim, retirar o esqueleto de dentro do demestário. E o que aconteceu na outra, que durou o processo de esqueletização durou mais alguns 7 dias, mais ou menos.